Ele conversou comigo, dizendo que eu poderia não usar. Porque eu já comentava o sentido de então você falou bom dia a todos. Então vamos dar continuidade ao evento. Agora teremos uma mesa redonda sobre o tema tecnologia, que eu tenho o prazer de ser mediador dessa mesa. Então eu gostaria agora de apresentar os dois participantes, dois membros da mesa. Gostaria de convidar o senhor Victor Augusto Giraldo a compor a mesa. O senhor Victor tem um doutorado na COP, com estágio na Universidade de Warwick, né? Ele é professor da UFRJ, atua na área de pesquisa em educação matemática, já foi coordenador do curso de licenciatura e também já foi coordenador e é coordenador do PETMAT, que é o programa de pós-graduação em ensino de matemática da UFRJ. Por favor. Também gostaria de convidar para a mesa o Sr. Jorge Luiz Cavalcante Ramos. Ele é professor da casa, né? Tem um doutorado em Ciência da Computação pela Federal de Pernambuco. Aí ele atua em e-learning, computação gráfica, geração de dados educacionais, entre outras áreas, né? Ele também atua no mestrado profissional em administração pública, o ProfMat. Isso, que é o nome do ProfMat, né? Então, nós combinamos que cada membro teria 20 minutos, né? Para dar um tempo generoso para o público poder fazer perguntas, né? E vamos começar com o professor Victor Giraldo. Sim? Tá bom. Eu posso dizer assim 5, porque estão faltando 5 minutos. Se quiser 1, se quiser assim, acabou. Controla mesmo que eu sou um perigo. Tá bom. Deixa eu falar. Então, bom dia novamente a todas e todos. E, bom, vocês já me conhecem agora, mas eu queria falar mais um pouco. Como o Humberto falou, eu fiz doutorado na COP, na UFRJ, na área de sistemas de computação, com uma tese de doutorado em informática aplicada ao ensino, mais especificamente ao ensino de cálculo. Só que já tem algum tempo isso, né? Foi em 2004 que eu terminei o doutorado, e já há pelo menos uns 10 anos eu tenho enfocado mais o meu trabalho em formação de professores do que em tecnologias. Então, é desse lugar que eu vou falar, de uma pessoa que trabalha em formação de professores. Eu acho que pelo que a gente conversou, o professor Jorge em seguida vai mostrar algumas tecnologias bem assim recentes que tem, eu acho que é isso que a gente tem que refletir. São tecnologias que têm o potencial de mudar radicalmente aquilo que a gente entende por sala de aula. Né? Então acho que à luz do que o professor Jorge vai falar, a discussão que eu quero propor é sobre formação de professores. Ou seja, na iminência dessas tecnologias que têm esse potencial de mudar radicalmente a sala de aula, que formação nós como professores estamos tendo? Será que a nossa formação, até que ponto a nossa formação está nos preparando para essa nova sala de aula que já está aí e que vai continuar mudando? Então, eu não vou apresentar nenhuma tecnologia que o professor Jorge vai fazer, mas eu queria propor algumas questões para reflexão sobre formação de professores. Né? Quer dizer, eu vou mais colocar perguntas para a gente debater depois. Tá? Vou dar alguns exemplos também muito rápido. Então, algumas reflexões iniciais para situar essa conversa é assim: qual o lugar da escola? Eu vou procurar retornar um pouco a essas questões ao longo da minha fala. Então, qual o lugar da escola no mundo permeado por tecnologias digitais? Né? A gente acha que todos nós que somos professores em algum segmento escolar sabemos que a escola mudou de lugar. Né? A escola não tem o mesmo papel que tinha no mundo, por exemplo, 20 anos atrás ou 30 anos atrás, quando essas tecnologias não estavam tão presentes.
E para que escolas os cursos de licenciatura estão formando professores? Né? Eu acho que essa, como eu falei, é um debate importante, porque eu acho que a gente tem que refletir sobre será que os cursos de licenciatura estão formando professores, levando em consideração essa escola que já está aí de alguma forma se impondo a sua presença, ou é para um modelo de escola como ele acontecia na década de 80, por exemplo. Ou seja, isto é, que concepções de escolas estão subjacentes à estrutura dos cursos de formação de professores no Brasil? E aí eu coloquei aquela observação ali, se é que há alguma concepção de escola, porque foi o que nós discutimos também, como eu estava falando agora no começo, no nosso GT de formação de professores, que é até que ponto os cursos de licenciatura são orientados para a prática, para a formação profissional do professor, para atuar na prática de sala de aula. Essa é uma questão que não é específica de tecnologias, mas com essas transformações na sala de aula provocadas pela tecnologia, eu acho que essa questão se torna ainda mais dramática. Né? Quer dizer, os cursos de licenciatura correm o risco de se tornar ainda mais anacrônicos do que mesmo sem levar isso em consideração. Bom, então ainda, para pensar sobre isso, eu acho que algumas reflexões importantes, que a matemática, uma maneira que a gente tem de pensar aqui que a matemática é a priori em relação às tecnologias. Né? E aí eu estou usando as tecnologias não apenas no sentido das tecnologias digitais, mas de qualquer tecnologia. Né? Se a gente pensar quadro negro, giz é uma tecnologia. Né? Então, para dar um exemplo disso, quer dizer, a gente muitas vezes pode estar acostumado a pensar que tem um conteúdo matemático e a tecnologia é uma maneira de explorar melhor aquele conteúdo ou de ensinar melhor aquele conteúdo. Mas o fato de existirem tecnologias digitais transforma a maneira como a própria matemática, a pesquisa em matemática acontece e, portanto, a maneira como o ensino de matemática pode acontecer. Então, só para dar um exemplo disso, como eu falei, isso não se diz respeito apenas a tecnologias digitais, mas a qualquer tecnologia. E um outro exemplo disso que é bem conhecido é a geometria euclidiana, foi moldada pela tecnologia empregada na sua produção, que é a compasso. Ou seja, se a gente olhar os elementos de Euclides, as proposições e definições são enunciadas de acordo, em função desses instrumentos por meio dos quais a matemática era produzida, que na época era o compasso. Então, isso se aplica da mesma forma no nosso contexto contemporâneo. A matemática contemporânea é moldada pelo uso de tecnologias. Né? Ou seja, o fato de haverem tecnologias digitais, como eu disse, muda a forma como a matemática é produzida, é pesquisada e, portanto, ensinada. Então, com base nisso, nós estamos acostumados a pensar numa questão que é assim: como usar tecnologias digitais para ensinar melhor a mesma matemática que já se ensina sem ela. Tá? O que eu quero dizer com a mesma matemática é tipo assim, aqueles mesmos, é mais no sentido do currículo, né? Ou seja, aqueles mesmos, muitas vezes está acostumado a pensar que a gente vai usar a tecnologia para ensinar melhor aqueles mesmos itens do currículo que a gente já ensinava sem ela. E o que eu quero chamar a atenção é que a pergunta, na verdade, a questão deve ser: que matemática pode ser ensinada com o uso de tecnologias e que sentido de mundo essa matemática pode produzir nos estudantes, tá certo? Só ressaltando que eu quero dizer com que matemática pode ser ensinada no sentido da matemática curricular, tá? Ou seja, não faz sentido pensar no currículo como um a priori em relação à tecnologia digital. A tecnologia digital transforma o currículo, né? A menos que a gente resista a isso, pode ter uma consequência muito negativa para o ensino de matemática. Bom, então eu quero dar um outro exemplo disso, que acho que
talvez alguns lembrem disso, é que há algum tempo atrás a gente usava na escola aquelas réguas de cálculo chamadas tabelas, que são essencialmente tabelas de logaritmo. E hoje em dia não faz mais sentido usar aquilo, né? Então, se a gente insistisse em manter essas coisas no currículo, a gente estaria propondo uma escola anacrônica, né? Então a gente precisa fazer essa reflexão nesse sentido em relação a tudo que a gente ensina, né? E eu acho que muitas vezes, falando agora do lugar de uma pessoa que dá aula na universidade, a sensação que eu tenho na minha instituição é que a gente dá uma aula de cálculo da mesma forma que a aula de cálculo aconteceu nos anos 70, né? A maioria das aulas de cálculo ignora o fato de haverem recursos tecnológicos disponíveis, tá? Então eu quero dar alguns exemplos muito rápidos, que não são nem exemplos muito sofisticados, mas são exemplos que acho que provocam essa reflexão e são mais aplicados ao ensino superior também. Então, um deles é isso aí. Bom, eu estou desenhando aí alguns gráficos dessas curvas y igual a x elevado a n, tá certo? E uma maneira de usar a tecnologia para ensinar as mesmas coisas que a gente já ensina é simplesmente ficar desenhando esses gráficos e ficar observando o comportamento deles, que é uma coisa que a gente não precisa de tecnologia para fazer, a gente pode fazer com lápis e papel, tá certo? Porém, uma outra coisa que a gente pode fazer e que a gente não pode fazer sem lápis e papel é o que eu vou mostrar agora. Esse software que eu estou usando, na verdade eu tenho um print screen para não ter o risco de não dar certo aqui. Esse software que eu estou usando é um software muito simples, que é o Graphmat, né? É um software que é muito assim, hoje em dia, para estudo de funções, por exemplo, já foi muito superado pelo GeoGebra, mas ele tem um recurso que eu, na verdade, não conheço em outro software, não sei se o Humberto conhece, que é a possibilidade da gente usar papel em escala logarítmica. GeoGebra tem isso? Ah, não sabia. Então, aí eu estou mostrando aquelas mesmas curvas, só que com o papel em escala logarítmica. Então, isso significa, essencialmente, que os eixos não estão calibrados em escala linear. Estão calibrados em escalas logarítmicas, então que a gente é um logaritmo decimal. Então, o que a gente está vendo ali é a relação, na verdade, como é um logaritmo decimal, é a relação entre as ordens de grandeza daquelas variáveis do sistema decimal. Ou seja, por que essas curvas, que no sistema cartesiano aparecem como curvas, aqui no sistema com escala logarítmica aparecem como retas? Bom, se a gente aplicar a fórmula de logaritmo ali, a gente vai chegar a essa conclusão, né? Aplicando aquelas propriedades básicas do logaritmo. Então, se a gente olhar para isso, nos eixos x' e y', que na verdade dão os logaritmos dos eixos originais, quer dizer, a gente está mostrando valores em escalas logarítmicas, a gente pode explicar por que esse x' e y' não é derivada não, tá? Representa um novo sistema de eixos. A gente pode explicar por que esses gráficos aparecem como retas, tá? São as mesmas funções olhadas de outra forma. Então eu acho que isso pode nos ajudar, porque o que isso nos diz sobre, por exemplo, o conceito de logaritmo? Isso nos diz o seguinte, que quando duas grandezas estão relacionadas na forma de um polinômio, ou seja, mais precisamente de um monômio, tem uma relação polinomial entre elas, que é aquela y igual a x elevado a n, as suas ordens de grandeza, que são os seus logaritmos, se relacionam de forma proporcional, de forma linear. Tá certo? Então, isso eu acho que pode dar uma outra visão de logaritmo que não seja aquela visão excessivamente algébrica no mau sentido da palavra, de memorização de fórmulas sem significado. A gente pode dar um significado geométrico para aquelas propriedades do logaritmo que são normalmente apresentadas só algebricamente, né? E pode relacionar, isso possibilita relacionar a ideia de logaritmo com escalas de logaritmo, ordens de grandeza, e por que o uso de escalas de logaritmo é conveniente em certas situações que são muito aplicadas a diversas áreas do conhecimento. E, sobretudo, o que eu quero destacar é que essa é uma situação
que não poderia ser feita sem o uso do recurso digital. Então, não é simplesmente ensinar a mesma coisa de forma diferente. Quanto tempo? 7 minutos. Falta. Então, vamos pular outro exemplo. Esse era um exemplo de limite de cálculo, que era só para mostrar como duas funções que têm o mesmo limite, elas podem ter comportamentos qualitativos muito diferentes, né? Quando a gente dá zoom out, ambas tendem a infinito, só que uma, a da esquerda, tende a infinito numa taxa, numa velocidade linear, e a outra tende a uma velocidade quadrática. Então a gente pode também, por meio desse zoom out, dar um sentido mais qualitativo àquele estudo de limite, que também a gente estuda algebricamente na sala de aula. Então, pensando, agora já para finalizar, eu quero propor algumas reflexões com relação a que escola nós teremos com novas tecnologias e que formação de professores nós precisamos para dar conta dessa escola. Tá? Então, com relação à escola, eu acho que a fala do professor Jorge vai ilustrar muito isso que eu quero dizer, né? Vai concretizar isso que eu quero dizer. Eu destacaria duas dimensões com respeito às transformações que as novas tecnologias podem produzir na escola. Uma que eu estou chamando de uma dimensão substantiva, que é essa sobre a qual eu já falei, que os conteúdos matemáticos ensinados por nós não são os mesmos, né? O currículo de matemática não pode ser considerado como uma coisa imutável, tá certo? Então isso foi mais ou menos o que eu já falei, mas tem outra dimensão que é importante também, que eu estou chamando de uma dimensão subjetiva, que está associada não ao conteúdo matemático, mas à própria estrutura e a dinâmica da sala de aula. Então, por exemplo, a escola deixa de ser o lugar privilegiado onde os alunos vão obter informação, porque a informação está muito mais disponível do que nos anos 80. Porém, a escola tem um papel que é talvez mais importante ainda, e no nosso momento político atual, esse papel é muito dramático com a questão das fake news, que é o seguinte: acesso à informação todo mundo tem. Então, o que a escola precisa fazer? É promover um entendimento crítico sobre essa informação que está amplamente acessível. Então, as pessoas não vão para a escola para obter informação, mas para pensar criticamente sobre essa informação. Então, isso é uma mudança importante no papel da escola, né? Além disso, os alunos podem ser muito mais autores do seu próprio processo de aprendizagem, e o professor pode ter um papel que é muito mais de orientar esse processo do que de expor fatos, né? O que torna, eu acho, o conhecimento de conteúdo matemático do professor tem que ser ainda mais profundo, né? Porque ele tem que dar conta de uma infinidade de possibilidades que vão sendo trazidas para a sala de aula, tá certo? Então, por exemplo, já tem, por exemplo, pesquisas que enfocam como é que o WhatsApp pode se constituir numa ferramenta de ensino e aprendizagem. Hoje, os alunos conversam entre si, conversam pelos professores por meio das redes sociais, por meio do WhatsApp, por meio do Facebook, né? Então, na verdade, a sala de aula permeada por tecnologias, ela extrapola o próprio espaço físico da sala de aula, tá certo? Então, isso que eu estou chamando dessas mudanças subjetivas que transformam radicalmente o que a gente entende por sala de aula. Bom, e aí, última questão, é aquela que eu falei no começo, até que ponto... saiu errado, depois eu conserto. Eu concordando. Os cursos de licenciatura em matemática preparam os professores para essa escola. Então, tem vários autores nas áreas de educação e educação matemática que têm discutido isso. Eu vou só dar um exemplo, que nem é uma coisa muito recente, já é uma pesquisa que já tem mais de 10 anos, mas ela serve para ilustrar a complexidade desse tipo de formação que as tecnologias digitais demandam do professor de matemática. Então, por meio desse diagrama de Venn, esses autores representam
conhecimento de conteúdo, que são os conhecimentos necessários para o professor, o conhecimento pedagógico e o conhecimento tecnológico. E por meio das interseções desse diagrama de Venn, os autores destacam a articulação necessária em cada uma dessas categorias de conhecimento. Então a gente tem que saber o conteúdo, saber como ele se articula com a pedagogia, que já é uma coisa antiga. Mas agora a gente tem que saber também o conteúdo, saber como ele se articula com a tecnologia. Saber como a tecnologia se articula com a pedagogia e saber como essas três dimensões se articulam entre si. Então, como o curso de formação pode dar conta disso? Né? Eu vou pular, esses slides são simplesmente as explicações daquele diagrama. Depois, quem quiser, eu posso mandar esse PowerPoint aí por e-mail, tá? Oi? Hã? Mas só para encerrar, eu quero destacar também, que eu acho que isso que a gente, eu queria propor discussão sobre isso, de como os cursos de licenciatura podem dar conta dessa complexidade de saberes que a tecnologia nos exige como professores. Então, eu acho que nós devemos pensar sobre duas dimensões. Uma que eu estou chamando de implícita, aliás, de explícita, e uma que eu estou chamando de implícita. O que eu estou chamando de uma dimensão explícita se os nossos cursos de licenciatura, eles incluem em seus currículos uma discussão explícita sobre o uso de tecnologia. Se a gente tem alguma disciplina no curso de licenciatura, no nosso lá tem, na UFRJ, informática aplicada ao ensino, ou sinais, a gente tem disciplinas também, por exemplo, ensino de funções. Nessa disciplina de funções, a gente está incluindo na emenda da disciplina uma discussão sobre como ensinar funções usando tecnologias digitais. Então, esses cursos de licenciatura têm explicitamente em seus currículos essa discussão. E uma outra dimensão, que é uma dimensão implícita, que também é muito importante, e é uma coisa sobre a qual a gente já falou muito aqui nesse simpósio, é que muitas vezes nós, como professores, na nossa formação, nós nos inspiramos nos professores que nós tivemos, certo? Então, o curso de licenciatura, ele pode contemplar uma discussão sobre o uso de tecnologias no ensino, mas será que as tecnologias são usadas nesse curso? Será que o professor de cálculo, como eu falei no começo, ele continua dando a mesma aula de cálculo? Porque uma forma importante da gente aprender a usar aquele recurso é ter a experiência como aluno do recurso sendo usado. Então, a gente pode ter um currículo de licenciatura que tem componentes curriculares com o objetivo de discutir explicitamente o uso de tecnologias no ensino, mas que as disciplinas de conteúdo matemático continuam sendo tradicionais no bom sentido, nem porque tradicional é ruim, mas tradicionais no sentido daquela ignorar o fato de terem esses recursos disponíveis, certo? Então, é essa discussão que eu queria propor. Espero que a gente possa, depois, na parte do debate, continuar conversando sobre isso. Bom dia, pessoal. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Queria agradecer ao professor Lino, ao professor Alexandre e aos demais organizadores e coordenadores desse evento. Tá? Queria dizer que, embora eu não seja matemático de formação, mas eu me sinto em casa, não somente por estar na universidade que eu trabalho, mas aqui eu trabalho na computação e com disciplinas associadas com matemática, obviamente, matemática discreta, trabalho com cálculo numérico para engenharia e computação gráfica, em toda a sua essência, toda a sua raiz na matemática. Inclusive, um dos livros que a gente adota é o livro lindo do professor Jonas Fred, Jonas Clinton, um livro de matemática de computação gráfica, Luiz Velho, e é adotado aqui por várias instituições. Então, a nossa raiz, assim, diríamos assim, está dentro da matemática. E aí eu vou trazer um pouco dessa visão computacional das tecnologias, certo? Que permeiam não somente o ensino da matemática, mas o ensino de uma maneira geral. Claro, a gente vai trazer alguns exemplos aqui para a matemática. Certo? Deixa eu só ver se o som aqui está um ponto que eu vou precisar passar um vídeo, tá? São vídeos curtos, tá?
vamos respeitar o tempo aí que nos foi dado. Bom, então vamos lá. Recursos tecnológicos computacionais no ensino da matemática. Aí minha conta no rede social, mas no final eu faço meu livro. Vou falar um pouquinho da evolução das TICs, das tecnologias de informação e comunicação. Na educação, a gente tem uma primeira geração, né, onde a gente tinha laboratórios de informática, as escolas, ProInfo, aqueles programas governamentais que estimulavam os laboratórios, forneciam laboratórios, davam uma certa capacitação para alguns professores, mas de forma limitada. A gente tinha também aqueles professores de informática, na escola, com os professores específicos para dar aula de informática. A gente tinha praticamente comunicação unidirecional, a gente tinha pouco se falava em rede ainda, só tinha rede local, e os softwares eram muito específicos, os softwares eram empacotados, você tinha alunos passivos, ele só recebia o conhecimento, tudo que ele fazia ficava limitado àquela máquina que ele estava usando, ou no máximo um servidor de rede, né? Havia pouca colaboração, pouca interação. Né? A gente estava começando logo em seguida a Web 1.0, também sites muito estáticos, só informação vindo, quase nenhuma indo. A gente tinha, como eu tinha falado, software empacotado. A gente tinha algumas iniciativas de software educacionais, mas muito fechado, né? Tudo prontinho, de acordo com modelos que tinham sido definidos por alguém, sem muitas vezes conhecer a realidade da escola, a região na qual aquela escola estava inserida. E tudo isso, de certa forma, foi um avanço, foi um primeiro passo, mas isso, de certa forma, limitava a capacidade de pensar, de aprender, tá certo? Embora já se fosse com estímulo, né? Os alunos curtiam bastante o fato de ir para o laboratório de informática, era uma aula muito esperada, tá? Ficavam lá no pente, aprendiam a jogar solitário, né, no baralhozinho e tal, mas já propiciavam um contato. A segunda geração, você já tinha laboratórios com outros equipamentos, tá? Você tinha um projetor multimídia, você já tinha alguns equipamentos que poderiam ser conectados ao computador para realizar alguns tipos de experimentos, tá? Você tinha mesa digitalizadora, que eles podiam fazer desenhos, gráficos. A gente já tinha o Web 2.0, já com algum tipo de interação, né, alguma coisa dinâmica já. Interatividade, possibilitando exatamente essa troca de informações, ou a construção, por exemplo, de uma solução de um problema, uma construção coletiva, colaborativa. A gente passou a ter o uso de redes sociais como também um elemento impactante e que auxiliava nesse processo de disseminação do conhecimento, mas embora feita ainda de forma não explícita, ou seja, não usando rede social para a educação, usando rede social para a interação, para a comunicação. E eu falei aprendizagem colaborativa. Algumas soluções começavam a ser construídas de forma conjunta, né, discutidas e construídas de forma conjunta, mediado a partir de tecnologia, de recursos computacionais. E aí a gente também começou a ter o componente do empreendedorismo, que é a aprendizagem híbrida, né, a aprendizagem que combina um pouco a distância, um pouco presencial, tudo na parte de ensino superior. Você tinha uma parte da aprendizagem que devia ser feita remotamente, devia ser desenvolvida remotamente, né, através de ambientes virtuais de aprendizagem. E chegamos à terceira geração, quando a gente tem o uso massivo de dispositivos móveis, apoiando a educação. A gente tem a aprendizagem ubíqua, que é aquela que acontece a todo tempo, em todo lugar, certo? Então, o aluno vivencia experiências de aprendizagem, num passeio que ele faz, ou numa caminhada que ele faz, ou durante uma prática de alguma atividade física, qualquer coisa, ele pode vivenciar uma experiência de aprendizagem, ele pode coletar dados, ele pode bater fotos, produzir imagens, e depois, com isso, servir de material para discussão, para aprendizagem. Nós temos a realidade aumentada e a realidade virtual, vamos falar um pouquinho mais delas aqui, certo? E robótica também presente, um instrumento realmente de trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, já que ela consegue convergir diversos conhecimentos, né, com a atratividade, né, do aluno construir seus protótipos, seus robôs, ver ele planejar uma ação que o robô vai poder fazer, vai poder desenvolver, e depois ele poder testar isso na prática.
A gente tem redes sociais já específicas para trabalhar com a educação, rede social educacional. A gente vê também o processo de jogos, que foi um processo que eu não falei na segunda geração, mas tem um processo de gamificação, que é não somente usar jogos, mas você criar condições de competitividade sadia, né, ou de premiar, por exemplo, alunos que conseguem cumprir certas tarefas, ele recebe lá uma estrelinha, como as pessoas recebem likes nas suas postagens, o aluno pode receber algum tipo de teste, algum tipo de premiação ao conseguir, por exemplo, desenvolver uma atividade no tempo estabelecido ou com uma determinada taxa de sucesso. Esse processo de gamificação estabelece, entre outras coisas, existem vários trabalhos sobre essa nova linha de ação para fomentar a aprendizagem, né, que é a gamificação, mas, em geral, ela estimula essa competitividade, essa competição saudável, a busca por recompensas, digamos assim, ao atingir metas de aprendizagem. Então, dada essa visão geral dessas gerações, a gente tem aí, eu peguei 2 exemplos do professor Moran. O professor Moran é da USP, professor emérito aposentado da USP, um dos especialistas na área de tecnologias educacionais. Uma recente entrevista que ele deu, até ali eu trouxe cópia, ele realmente consegue sintetizar muito desse sentimento que se pensa, que se pesquisa sobre o uso de tecnologias educacionais na educação. E aí ele diz que as tecnologias digitais hoje são muitas, acessíveis, instantâneas e podem ser utilizadas para aprender em qualquer lugar, qualquer tempo e de múltiplas formas. O que faz a diferença não são os aplicativos em si, né, mas sim estar nas mãos de educadores e estudantes com a mente aberta e criativa, capazes de encantar, de fazer sonhar e inspirar. Eu acho que essa é a ideia. A gente tem que saber usar, tá certo? A gente tem que saber usar com criatividade e fomentar que o aluno também desperte esses sentimentos com os alunos. E aí, essas características dessas novas tecnologias é que a aprendizagem pode ocorrer em vários espaços, sejam eles formais ou não. O conteúdo de aprendizagem torna-se mais em forma de fluxo do que na forma impressa e não editável, ou seja, fluxos contínuos, como diz lá o Bauman, fluidez, né? Tecnologias de aprendizagem incluem redes sociais, aplicativos, dispositivos móveis, realidade virtualmente aumentada, um pouco que a gente já falou também, e o estudante não pode ser mais um indivíduo passivo, ele tem que ser sujeito ativo no processo de construção do seu próprio conhecimento. Isso já dizia nosso Paulo Freire. Eu vou falar um pouco das tecnologias. Então, a tecnologia que a gente mais evidencia hoje é o uso de aplicativos. Você aqui é só um print a primeira tela lá do Play Store, né, de aplicativos que eu fiz uma pesquisa de aprendizagem de matemática. Aplicativos para matemática. Você tem milhares de aplicativos. Então, a todo momento, as pessoas estão colocando, desenvolvendo, de repente, cada vez mais específico a determinado tipo de situação. Você não tem mais aquela coisa abrangente. Você vai tratar diferentes problemas, com cada um com seu aplicativo. Tá? Os alunos de engenharia adoram muito o Wolfram Alpha, tá certo? E esse também é o Photomask, que ele escaneia, né, o problema e já aponta a solução, você bota ele no livro aí e tal. E um outro bem simples, muito comum, que é o Script Calculator, que você, né, ou com a canetinha ou com o dedo, você escreve a equação, ou a operação, e ele já te dá uma solução para você. Tá? São coisas assim bem triviais mesmo, tem um tipo de dificuldade no uso, tá certo? Dificuldade no uso, mas que são assim bem úteis. E aí, esse é um aplicativo de não sei se vocês estão conseguindo, é um aplicativo, deixa eu ver se eu consigo ampliar, um aplicativo do aluno meu de PIBIC, eu sou professor de cálculo numérico, e aí a gente está terminando aí de fazer um aplicativozinho não só para resolver os problemas usando o cálculo numérico, mas também para ensinar, certo? Deixa eu ver se eu consigo dar talvez vocês não consigam ver com detalhe. Mas ele tem métodos de resolução de equação, sistema linear, interpolação,
integração numérica, equações diferenciais, e aí não só resolve, mas ele mostra a teoria, mostra o passo a passo, resolveu uma equação pelo método de secção, ele mostra, você entra com a equação, você dá o intervalo, e ele mostra as raízes, mostra como ele calculou as raízes, quantas interações ele realizou, você dá a tolerância, a precisão, e ele dá, inclusive, o passo a passo da resolução e ainda dá o código em C e Java para que, se você quiser usar, né, para um outro problema, uma outra equação, você copia aquele código e pode utilizar para outra função. Tá? E aí ele tem também alguns gráficos mostrando como é o comportamento da função, a cada interação ele vai se aproximando da raiz real. Esse é um aplicativozinho que um aluno nosso que está terminando agora, e a gente vai deixar disponível, tá certo? Para que mas isso vai substituir a sala? Não, claro que o aluno precisa ter ter a sala, ter a informação, ter a teoria, mas depois ele vai poder desenvolver seus métodos, tá certo? Na prática, e depois poder testar também usando o aplicativo. Sobre aplicativos que, ao contrário do que se pensa, pessoal de computação, não, hoje desenvolver aplicativo está muito simples. Eu vi até que teve uma oficina, né, do app Invento, do MIT. Teve uma oficina que foi ministrada, foi ontem. Acabou sendo cancelado. Foi cancelada? Que pena. Mas o uso do app Invento, tá certo? É muito simples, tem muito tutorial na internet, você consegue fazer um aplicativo rapidamente, não precisa ter conhecimento de programação, é só encaixando os blocos, ele tem já vários componentes prontos, e você vai montando os blocos de acordo com o que você quer do seu aplicativo. Então você tem muito tutorial na rede, em português, inclusive, e você consegue desenvolver um aplicativo e aos poucos ir incrementando ele. Então, é muito fácil, por isso que você tem uma quantidade enorme de aplicativos hoje nessas lojas, certo? Se eu quero usar um sensor de velocidade do celular, o sensor acelerômetro, se eu quero usar ele tem todo esse suporte, tá certo? Encapsulado, ou seja, você não precisa conhecer com detalhe o funcionamento ou a linguagem de programação. Você vai encaixando blocos e depois você compila e transforma o aplicativo no APK, e você coloca no celular e vai estar funcionando, você vai poder testar à vontade aí. Bom, realidade virtual é uma tecnologia também muito legal que está sendo. Existe a virtual e a aumentada. A virtual é aquela que você realmente simula toda a realidade em ambientes virtuais, seja com imersão, tipo aquelas caves, aqueles ambientes de realidade virtual, ou até mesmo por óculos simples, como esse projeto que a gente vai ver aqui, vou passar aqui rapidamente. Alguns projetos que o Google vem apresentando para a educação. E conhecemos o Expedition. Quando o Google nos trouxe essa novidade, aliou toda essa tecnologia que nós trouxemos para a sala de aula com o Classroom, com a busca no Google, o Google Imagens. Dentro do Google, em educação, a fazer, assim, trazer, acima de tudo, a diversão para dentro da sala de aula. A sala de aula é muito chata. Como a gente consegue, com tecnologia barata, acessível, a gente consegue trazer acesso a bons conteúdos, a boas práticas, e deixar a sala de aula mais divertida. O Expedition funciona mais ou menos assim. Você tem óculos de realidade virtual, que na verdade são celulares, feitos com um aparato de papelão ultra simples. Você pode baixar do YouTube e ver como é que você constrói esse óculos aqui. E o professor fica com o tablet na sala de aula fazer uma visita guiada para lugares do mundo inteiro. Muito legal, porque assim, você pode ir para outros lugares e você pode aprender quando você está explorando esses lugares. Na sequência, a gente vai usar o Google Classroom para eles poderem fazer umas lições que os professores estão postando lá para eles. Então, tudo uma dinâmica onde o professor continua sendo o centro da história, você tem a prática pedagógica acontecendo, mas através de tecnologia, que é o mundo dos meninos. Então, tudo isso muito mais divertido e acessível.
Bom, então esse é um exemplo, só para contextualizar a questão da realidade virtual. Eu também consegui aqui um vídeo de um aplicativo de VMS. Ele tem vários cenários de aprendizagem, funções, gráficos, sólidos, tá? Parte de geometria. Cada um cenário desse aí ele leva para um ambiente imersivo, ou seja, um ambiente de realidade virtual. Então ele cria várias situações, tem aí sólidos simples, sólidos compostos, cenários 3D, e aí você vai escolhendo do lado direito aí as opções que você quer, e ele vai te dando que tipo de informação você quer, e ele vai te dando diagrama de Venn, as diversas operações em conjunto, união, interseção, complemento, ele vai mostrando como é que funciona o diagrama. Também tem um estudo aí, uma experiência virtual de preenchimento de um objeto por líquido, e ele vai na função. Outro também é um estudo de distância e ângulos aí, utilizando aí o cenário de um farol. Vou passar um pouquinho mais. Como é que é? Isso é realidade virtual, tá? E aí uma outra coisa interessante é a realidade aumentada. Quer perguntar? Filosofia, só Sim. Bom, pessoal, pedi desculpa duplamente. Primeiro por interromper aqui, mas sou do Instituto Federal do Maranhão, Campus Caxias, e a gente, infelizmente, por questão de logística, nós já estamos no esbarro, não podemos mais permanecer. Mas a gente não podia sair daqui sem fazer os agradecimentos, né? Eu não vou nominar para que eu não venha cometer nenhuma injustiça, né? Mas eu queria agradecer a organização do simpósio, por evento, agradecer por esse evento, agradecer pela fidalguia com que fomos recebidos aqui, né? E a todos os outros que vieram de outros estados, assim como nós, ou de algum município aqui baiano, desejar para vocês aí um ótimo retorno aos seus lares, né? Desejar, sobretudo, a nós, profissionais, né, que tenhamos sucesso nessa nossa nova missão de ensinar, né? E, por fim, agradecer aos companheiros do simpósio pelas trocas de experiências ocorridas aí durante os coffee breaks e exposição de pose, né? E sucesso a todos vocês aí. Muito obrigado, desculpe mais uma vez, viu? Galera, bom retorno para vocês. Sigam em paz. E aqui um outro vídeo sobre realidade. E outros exemplos de realidade aumentada, mas eu achei interessante esse porque parece uma coisa assim informal. Então a aluna está estudando no livro, ela abre o aplicativo no tablet e aí posiciona sobre a tarefa lá de geometria, e aí o aplicativo vai começar a mostrar para ela como é a resolução. Como é a resolução. Está sem som, sabe? E aí ele vai mostrando passo a passo e no final ela vai tentar seguir esses passos na resolução. Isso é realidade aumentada, ou seja, pega um ambiente real e aí, a partir daí, ele amplia, estende essa realidade. E aí a gente também tem um exemplo. Como é? Não, estuda. Passa diferente. E aí a gente colocou a nossa realidade aumentada. Também foi um aplicativo desenvolvido agora, um TCC de um aluno nosso de engenharia de computação, que trabalhou com sólidos, tá certo? Vou mostrar aqui. Ele tem alguns, a partir de alguns cartões cards, que se chama de marcadores, ele projeta, coloca o celular sobre esses marcadores, que representam sólidos geométricos, e aí ele projeta, ele aponta, ele já projeta no celular. O marcador é um cartãozinho, ele já projeta e já dá informação sobre área, sobre volume, tá? Então ele vai constrói o sólido a partir desse cartão. A pessoa baixa no site, tem um site, baixa o cartão, imprime,
imprime, recorta e ele vai projetando. Isso foi um TCC de um aluno nosso, orientado por um colega, e aí a pirâmide de quadrangular, então ele vai dando todas as informações, vai montando o sólido, né, no celular. Um outro exemplo aí, o cone, faz a rotação de triângulo para gerar o cone, e aí dá as informações da área da base, área lateral, área total. E também tem um quiz, né? tem alguns ajuda onde você pode baixar esses cards, e você tem uns pequenos testes que você pode acrescentar novos exercícios, tá certo? Você faz algumas perguntas e ele já vai dar o resultado também, né? Tudo de forma bem interativa. Isso foi um TCC, como eu falei, de um aluno nosso aqui de computação. Então isso aqui, bem simples também. Assim, tem o processo de desenvolvimento, claro, requer um aprofundamento um pouco maior, tá? Uma orientação, ele foi nas escolas, ele testou, ele foi levantar os requisitos desse sistema, né, desse aplicativo nas escolas, não foi só da cabeça dele, do professor orientador, ele foi nas escolas, conversou com o professor de matemática, tá certo? Ele se inspirou em outros exemplos também. A parte de jogos também, que é outra tecnologia que está muito presente, né? Você tem games estimulando a aprendizagem. E aí, para quem gosta de pesquisa também, a inteligência artificial está cada vez mais próxima de todos nós. Né? O que era antes uma caixa preta está se abrindo. Você tem ferramentas hoje disponíveis que têm uma amplitude e uma facilidade para você se inteirar, para você passar a usar. E o Google tem um projeto chamado Google Inteligência Artificial, onde eu peguei um pequeno vídeo também, ele mostra, ele consegue provar, já conseguiu provar em mais de 1.200 teoremas, a partir do treinamento das suas máquinas, com mais de 10.200 teoremas, que foram discutidos por outros pesquisadores. Então, os matemáticos têm aí também uma nova ferramenta para trabalhar com os seus problemas, né, com o provador de teoremas. Ele tem várias áreas, né, álgebra linear, análise complexa. Então, eles acreditam que isso vai ser amplamente aplicável. Então, se você entrar nesse endereço, o Google tem essa ferramenta hoje disponível, e instrumentos prontos, claro, que você pode customizar de acordo com a sua pesquisa. Tá? Então, é outra tendência para a pesquisa, a parte do uso cada vez mais massivo da inteligência artificial. E aí, para a gente fechar, a gente não pode deixar de falar das armadilhas que isso que o uso da tecnologia pode nos dar. Primeira coisa, a tecnologia não vai resolver uma educação. Alguém me pergunta, professor, o computador vai substituir o professor na sala de aula? Não. Agora, o professor que não souber usar a tecnologia vai ser substituído por um professor que sabe usar a tecnologia. Isso é fato, certo? Isso é fato. Então, o computador não vai substituir o professor. Outra coisa, aí eu até faço essa imagem aí, meio que a gente está transformando a educação bancária em educação bancária digital, não é isso que a gente quer. Então tem que ter planejamento, tem que ter capacitação, formação de professores adequada. O professor ele tem que realmente vivenciar experiências que os alunos têm com aplicativos, ele tem que realmente dedicar um esforço, né, para que ele conheça esse novo universo tecnológico, para que ele esteja ali em condições de dialogar, né, com o aluno. Porque às vezes o aluno já chega com o aplicativo na sala de aula, com um assunto que o professor ainda vai explicar. Então a gente tem que ter cuidado com essas armadilhas. Okay? E para finalizar, a gente volta a falar de professor Mohan. Professores interessantes produzem atividades interessantes. Professores afetivos conseguem comunicar-se de forma acolhedora com seus estudantes através de qualquer aplicativo, plataforma ou rede social. Então essa é a mensagem que a gente deixa, e aí a gente agradece e coloca à disposição. Temos uma dúvida, cadê o outro microfone? Pronto. Vou sentar na mesa? Como é que vai ser o processo? Tendo sentado aí. Pronto. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Professor Gondim, eu queria saber se tem algum aplicativo relativo à correção de provas. Eu vi no suporte para a rede de informática de educação, eu vi eles anunciando um
aplicativo desse, certo? Mas eu não me aprofundei. Mas eu sei que, por exemplo, que para ambiente virtual, para prova online, mesmo prova escrita, já tem, certo? Já tem alguns plugins com o Moodle que consegue fazer. Agora, claro, o professor tem que passar o olho no final, porque isso nem sempre tem um problema de escrita aí que muitas vezes dificulta, né, o reconhecimento do caractere. Sobre a aplicativo de correção de prova, tem uns professores que usam o Great Pen, que além de fazer provas diferentes para todos os alunos, com as mesmas questões, ele faz uma, eles colocam aleatoriamente as questões e as alternativas e ele corrige como se fosse o Enem. O aluno faz certinho o quadradinho e ele já dá nota. É tipo um Great Pen, os professores usam para Múltipla escolha, né? Não, já mas fala uma questão aberta. Porque isso muda também, né? Você coloca aleatoriedade das questões, ele tem um banco, ele mistura as perguntas, ele mistura as respostas também. Eu vou fazer uma pergunta então para os membros da mesa, né? Em 2015, a OCDE, aquela que aplica o teste PISA, ela lançou um estudo cuja pergunta era qual é o impacto que tecnologia tem no ensino da matemática. Então isso com quem é membro da OCDE e quem faz a prova do teste PISA da OCDE. E aí uma coisa que eles detectaram é que, por exemplo, pega o top PISA, ele está lá no topo, com as melhores pontuações do teste PISA. Adivinha quem são? São os orientais. Isso. E aí o que se detectou é que os orientais usam pouca tecnologia. E quando usam tecnologia, eles fizeram esse estudo também, não é colocando o aluno para sujar as mãos. É o professor que usa o data show, né? E aí o que eles estavam considerando nesse relatório, né, é dizendo assim, primeiro que a tecnologia poderia ter impactos em outros campos, que não seja em educação matemática, né? E o questionamento que eles colocam, e aí o questionamento que eu passo para vocês dois, dentro do princípio da carteira finita, né, o aluno tem, são 5 mais 6, 7, 8, 9, tem 13 anos, né, de vida escolar. Já que você tem 13 anos de vida escolar, né, o quanto que, será que compensa por tecnologia? Ou será que compensa fazer outras coisas, já que o tempo é limitado? Né? Na verdade, eu acho que não é nossa opção voltar não. A tecnologia vai estar presente na aula. Assim, não é uma que a gente vai decidir botar ou não. Por exemplo, quando eu estou dando aula de cálculo, por exemplo, antes eu tinha coisa de ir num dia, ir para o laboratório, dar uma aula de cálculo no laboratório. Agora eu faço qualquer coisa que eu faço sem eu pedir, eu estou lá no celular e abrem ou o Wolfram ou o GeoGebra, porque tem o GeoGebra no celular. E eles estão com. Eu falo, esse gráfico aqui fica mais ou menos assim, mas se a gente botar no computador, a gente vai visualizar melhor determinada coisa. Aí no começo eu falava, depois a gente pode ir na próxima aula para o laboratório. Aí não, professor, não precisa não, ó, fica assim, eles mostram na hora. Então, eu acho que a tecnologia, ela não é uma discussão se a gente vai ter controle sobre a entrada dela ou não. O que a gente vai ter controle é como ela pode ser incorporada na nossa prática, de forma a dar significado ao que a gente está discutindo. Assim. Então, eu acho que é meio inevitável isso. Eu acredito que a formação como um todo desses jovens faz com que ele não tenha essa dependência, essa necessidade plena de tecnologia. Porque ele foi formado desde pequeno em um ambiente, possivelmente um ambiente com ludicidade, né, com experimentos, com vivência, algo prático mesmo, não necessariamente tecnológico, experiências que eles incorporaram esses conhecimentos ao longo da sua trajetória escolar, que eles não precisam não dependem tanto de uma tecnologia digital para poder desenvolver. Eu acredito que tem muito disso. Eu falo isso também porque existe um projeto chamado Computação Desplugada, que você ensina diversos conceitos
de criptografia, de correção de erros, de programação, de várias, enumeração binária, sem você usar o computador. Você usa carnes, você usa gravetos, você usa arame, você usa pessoas fazendo papel de bits, indo, bits voltando. Então, com experiências lúdicas desse sentido, você consegue transmitir conhecimento e sem estar com um aparato tecnológico. Mas, como o professor Vitor colocou, é um caminho sem volta. Certo? Ou a gente entra, ou a gente interage, ou a gente participa desse processo, ou nós vamos ficar de fora. Nós vamos ficar alheios a tudo isso aí. Eu acho também uma coisa, eu não sei, vou colocar uma questão aqui para pensar, mas eu acho que, como eu falei na minha fala, eu acho que com a tecnologia o conhecimento é outro. Tipo assim, o sentido que os alunos produzem para o conhecimento é diferente. Então, não tem muito, a meu ver, como comparar se o ensino de matemática com tecnologia é melhor ou pior, porque a matemática é outra, a matemática no sentido currículo é outro, o que os alunos produzem de sentido é outro. Então, a gente usar, a meu ver, o mesmo teste para comparar um ensino com tecnologia do ensino sem tecnologia, a gente está usando o mesmo instrumento para comparar coisas que são de natureza diferente. Então, vai produzir, a meu ver, um resultado distorcido. Então, eu acho que não faz muito sentido falar, será que com a tecnologia o ensino vai ser melhor? Porque não tem melhor ou pior. Assim. Tem uma nova dinâmica, uma nova estrutura educacional. Eu acho que é isso. Eu queria falar. Eu acho assim, que esse assunto de tecnologia foi muito legal para ser abordado, né? Porque a gente não pode fugir da tecnologia. É uma coisa que eu sou professora de educação básica, né? Fundamental 2, e o que a gente vê os alunos, a tecnologia está presente no dia a dia do aluno. Às vezes os alunos sabem mais do que nós, né? Pode até nos ajudar. Sou humilde de querer sempre estar para aprender as coisas, né? Então a gente tem que trazer a tecnologia para a sala de aula. Mesmo numa simples brincadeira, mesmo no aplicativo de um jogo, né? Porque eu passei por essa realidade. Nós passamos por uma situação na escola de que o aluno estava difícil dar aula, competir com o celular. Né? Sexto ano, o pessoal louco de tecnologia e celular não quer tirar o celular do colo. Então o que é que eu comecei com a coordenadora? Que a gente tem que aproveitar o celular. A gente não pode criar uma guerra, travar uma guerra contra o celular. A gente tem que trazer e mostrar para eles que o celular tem a coisa ruim e tem as coisas boas que a gente pode aproveitar daquilo ali. Então a gente baixou o jogo, achei aquele joguinho da matemática, e a gente brincou na sala de aula, a gente promoveu duelos, dividimos em equipe, e foi muito interessante, os alunos amaram. Hoje sempre eles estão pedindo, professora, vamos jogar de novo. E eu já estou usando até como um aliado para mim, porque por conta do comportamento. Então, quem se comporta, se você se comportar, se a aula deixar a gente fluir, ao final da aula eu tiro, né, meia hora para a gente estar trabalhando o jogo. 10 minutos, 15 minutos, eu negocio com eles. E para mim está me ajudando, facilitou. E o interesse deles, né, motiva, a forma de também estar motivando. A gente não pode, como professor, estar sempre querendo fugir. E a gente tem que estar, como a gente trabalha com crianças, com adolescentes, a gente tem que estar no meio deles. A gente não pode estar trazendo uma coisa além a ser avesso àquela realidade deles. Porque senão, cada vez mais a gente vai transformar a matemática naquele bichinho, naquele monstro, né? A gente tem que trazer, a matemática é ótima, tem um joguinho da matemática. Você pode estar trabalhando matemática num jogo. Então, em vez de a gente estar jogando jogos que não ensinam nada, não levam a nada, só a violência, vamos jogar a matemática, vamos trazer o jogo da matemática para a sala de aula, vamos aprender jogando. Isso serve para todas as outras disciplinas também, não só a matemática. Bom dia. Primeiramente, queria parabenizar a banca, mesmo que está dizendo. Acho que as duas falas foram bem interessantes, bem, de certa forma, complementares. O Vitor trouxe uma reflexão muito interessante, né, acerca dessa nova matemática que vem junto com esses recursos tecnológicos, que é um processo inevitável.
puder ver o solto aí, entender que não adianta estar comparando, né, coisas diferentes com a mesma regra, porque realmente é uma nova matemática, é uma nova estrutura, e o professor também trouxe depois a questão de possibilidades, né, novos recursos, né, realidade aumentada. Tudo isso é muito, muito interessante. Eu queria destacar na fala do Vitor, quando ele trouxe aquele ponto aqueles prints do software, onde mostrava, né, a escala em papel logarítmico e o quadriculado. Né? Então, é um tipo de conhecimento, como é importante a gente valorizar essa articulação, né, do saber do conteúdo com o conhecimento pedagógico. Porque realmente é um tipo de conhecimento que é nevrálgico do professor. O professor, é importante que ele tenha aquele conhecimento, né, e que é muito específico. A gente entender as especificidades do saber do professor que ensina matemática, que é diferente, né, ele é específico, é diferente do conhecimento do matemático de carreira ou do engenheiro. É um conhecimento que a gente deve valorizar e que é específico, o professor de matemática tem que se apropriar. Né? Então, assim, eu destaco tudo isso aí e queria saber do Vitor, né, de que maneira a gente pode pensar essas novas matemáticas, você colocou aí essa perspectiva subjetiva, substantiva, né, a partir dessas novas tecnologias que o professor colocou, da realidade aumentada, realidade virtual. Eu queria só, antes de comentar a fala do Elion, também me alinhar com a fala da professora ali atrás, que eu acho que é bem isso, assim, né? A gente, às vezes, tem esse impulso de proibir que os alunos usam o celular em sala de aula, né? Eu acho que a internet, por exemplo, né, conectou o mundo de uma forma, né, quer dizer, promoveu uma nova topologia da circulação de informação, que a sala de aula não pode se isolar dessa rede, né? Ela não pode estar fora dessa rede. Então, na verdade, na minha prática, tem exatamente a mesma postura que a professora relatou ali. Quando eu falo alguma coisa, quando a gente está discutindo alguma coisa em sala de aula, direto os alunos vão pesquisar aquilo no Google, ou vão usar uma coisa, estou discutindo um conteúdo, aí tem um aplicativo que ajuda, não sei o quê. Isso já é uma coisa que já está incorporada na dinâmica de sala de aula. Então, se a gente tentar resistir a isso, a gente vai ter uma sala de aula que é ainda mais anacrônica e ainda menos interessante do que... Então, acho que é isso. Agora, eu até esqueci. Da realidade virtual. Então, na verdade, eu tenho... eu queria até ouvir o professor Jorge também, que eu tenho pouca experiência com realidade virtual e com realidade aumentada. Mas o que eu quis dizer com aquelas dimensões que eu falei, que tem algumas coisas na fala dele que tem a ver com o que eu estava dizendo. Aquelas dimensões substantiva e subjetiva, que você falou, não é isso? Substantiva com relação ao que eu chamei de substantiva, com relação ao conteúdo mesmo. Assim, tipo assim, o que muda no que a gente vai ensinar ou não ensinar, no conteúdo matemático, no nosso caso. Então, acho que tem alguns exemplos que ele mostrou, que, por exemplo, o uso da realidade aumentada para ver os sólidos, né, assim, né? Eu acho que isso é um exemplo que provoca uma mudança. Ou, por exemplo, você usar a realidade virtual para... Você pode entrar no mundo matemático abstrato, por exemplo. Você pode ter um ambiente que tem coisas que não são possíveis no nosso ambiente. E que o aluno pode virtualmente, de fato, navegar naquele ambiente. Então, isso muda a nossa relação com o conteúdo matemático. Né? E a dimensão subjetiva é a dimensão da dinâmica da estrutura da própria sala de aula, que não diz respeito especificamente ao conteúdo. Então, isso tem muito a ver, por exemplo, com a sala de aula que extrapola a sala de aula física, né? Com as redes, com o uso da internet, das redes sociais. Então, de alguma forma, quando você está no ambiente, como eu falei agora há pouco, quando você está no ambiente físico de sala de aula, aquela circulação de informação, de discussão que está tendo ali, ela não está restrita àquele ambiente físico, ela está conectada com o mundo da mesma forma que a internet conecta o mundo. E por outro lado, com o uso do Google Classroom, que eu
também tem usado. Né? Há algum tempo atrás eu estava usando o Google, acabei sendo substituído pelo Google Classroom, mas de qualquer forma, essas plataformas, elas permitem, em certo sentido, que a sua aula nunca acaba, né? Sempre você está ali fazendo atividade, mesmo sendo um curso presencial, tem alguma dimensão, alguma parte que é a distância, por meio delas. Então a sala de aula extrapola nesses dois sentidos a limitação física da sala de aula. Né? E também acho que o outro aspecto que é importante disso que eu chamei de dimensão subjetiva é a própria relação professor-aluno, né? Porque sempre está entrando ali, e aí acho que isso tem a ver também com o que eu comentei na fala do Humberto, com aquela dimensão da vulnerabilidade. Né? Assim, acho que a gente tem que, para nos constituirmos como professores, frente a essas tecnologias, frente não só do enfrentamento, mas dadas essas tecnologias, nós temos que nos libertar dessa coisa do medo de errar, porque sempre o fluxo de conhecimento é muito maior. Então sempre vai ter alguma coisa que um aluno vai trazer ali de novidade. Então, quer dizer, isso muda a relação entre professor e aluno e muda a autoridade sobre o conhecimento, eu acho. Quer dizer, a aula pode, se a gente se permitir, eu acho que a aula pode se tornar muito mais um debate do que aquele modelo usual do professor como centro. O que é importante dizer também, como o professor Jorge também falou, isso não tira o papel, a importância do professor. Né? O lugar dele muda, mas isso não tira o papel de centralidade, não centralidade que vai ficar tudo orbitando em relação a ele, mas da importância do professor. Isso aí. Eu estava vendo aqui, eu estou com a entrevista que o Moranca trouxe, e aí ele cita, e eu já tive experiência uma vez, tem um site chamado aprendizagemcriativa.org, é uma comunidade que eles ficam trocando experiências de diversas realidades. A gente olha e diz, mas isso é em São Paulo. Não, existem experiências em todo o país, em todas as condições, em vários assuntos, né, não só assuntos que eu digo ciência, teologia, mas assuntos da matemática, são comunidades desse tipo que trocam experiências, porvir.org, também tem alguns relatos de experiências interessantes lá dentro, e mostrando como é que são feitos. Aí você pode fazer uma adaptação, você pode fazer uma adaptação para a sua realidade, na sua escola, que você atua. Então eu acho que o professor ele tem que realmente ir atrás, correr atrás um pouquinho dessas informações, desse novo conhecimento, para que ele esteja em condições, esteja apto a transformar isso, a transferir isso também para o seu aluno. O de bola, o aluno muitas vezes já chega com isso já na cabeça. Né? Bom dia, rapidinho. Eu acho que esse medo, né, da reforma da educação hoje, ele não é novo. Se a gente comparar no tempo do nosso avô, o professor ia passar uma lição para o aluno não tinha livro, o aluno tinha acesso ao que o professor deixava lá para ele estudar. Aí foi evoluindo, chegou o livro didático, e eu lembro, fiz uma leitura há um tempo atrás, e o livro didático causou o mesmo medo. Não, com esse livro agora não vai mais precisar do professor. E principalmente de matemática, que o livro didático de matemática tem o gabarito, né, atrás. Tem mais essa. Mas aí foi que não substituiu o professor. Depois, quando surgiu até a computação, não, agora sim o professor vai cair de moda e o computador vai fazer tudo. E aí passou-se os 10 anos lá da questão e não substituiu. Agora vem a inteligência artificial. E se a gente pegar hoje pesquisas voltadas nessa área, principalmente o Prensky, né, que trabalha com essa parte de computação, em computação, lá nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: o que perdeu sentido hoje nessa aula tradicional é que eu tenho um aluno, por exemplo, aqui em Juazeiro, e eu vou apresentar um conteúdo do currículo, mas todo o conteúdo está na internet. E eu não sei usar essa tecnologia, né, moderna, vamos dizer assim,
Mas esse meu aluno aqui de Juazeiro, ele está conversando com um aluno na China. E eu, como professor, eu não sei que isso é possível, eu não sabia que isso era possível. Então, acho que o primeiro ponto é o medo de perder essa questão do emprego, né? Eu vou colocar essa palavra entre aspas. E o que eu quero deixar a pergunta para a mesa é: será que vamos superar esse medo com a mesma velocidade que foi superado o livro didático? Porque eu acredito que a inteligência artificial ela não é o fim do mundo, né? Logo, logo vai surgir outras tecnologias que certamente vai causar o mesmo medo no processo de ensino-aprendizagem, porque nós não chegamos no limite do conhecimento. A minha pergunta é essa: será que o sistema, né, ou o professor vai conseguir superar esse medo? Com que velocidade? Primeiro eu queria fazer um comentário sobre a fala do colega. Eu acho que é interessante quando ele traz o exemplo do livro didático, porque, como eu comentei na minha fala também, quando a gente fala de tecnologia, não se refere, muito do que está dentro, não se refere só à tecnologia digital. Então, o livro didático é uma tecnologia. E o que acontece? Toda nova tecnologia, quando ela aparece, ela muda a nossa relação com o conhecimento. A forma que a gente aprende, que a gente se relaciona com o conhecimento, necessariamente muda com o advento de uma nova tecnologia. Então isso sempre nos tira da nossa zona de conforto, necessariamente, e sempre isso pode provocar alguma sensação de insegurança. Eu acho que no caso, assim, falando do ponto de vista da minha, então o exemplo do livro é legal, essa analogia que você colocou. Porque assim como a tecnologia digital, ou como a inteligência artificial, ela foi uma nova tecnologia em algum momento, que provocou uma desestabilização. Eu acho que no caso do uso dos recursos digitais na sala de aula, falando da minha própria experiência, trabalhando com formação de professores desde a década de 90, digamos assim, mais ou menos, eu acho que já houve eu tenho a sensação que já houve uma mudança significativa. Assim, de aceitação. Antigamente, elas tinham medo de perder o emprego, as pessoas tinham um pavor. Chegava, sentava na frente do teclado, parecia que era uma cobra que ia morder um bicho, assim. A pessoa fica, nossa, o que eu faço aqui? Eu acho que hoje isso já está, eu acho que muito era questão desse medo de perder o emprego. Agora eu acho que isso já está muito mais. Agora, com relação à inteligência artificial, eu não sei responder. Assim, não sei, minha experiência é muito pouco com isso. Bom, concordo, essa sua analogia foi interessante. Eu acho que tudo isso, Pedro, vai nos provocar um repensar, um refazer, um rediscutir. A gente tem que repensar. Claro, a inteligência artificial ela está caminhando a passos largos e tomando espaço. Você conversa hoje com um atendente, você não sabe se é uma pessoa, se é um humano, né, se é um agente. Né, exatamente. Às vezes o cara está na China, ou está na Índia, né? A maioria dos call centers das empresas do mundo fica na Índia. E muitas vezes não é nem pessoas, né? São robôs. Então, isso tudo vai provocar, eu acho que a IA avança, também vamos ter que se adaptar, avançar nisso também, certo? Porque até tempos atrás, eles falavam, gente, desenvolver um aplicativo era aquela galera do CPD que ficava fechada lá no quarto, numa sala fechada lá com acesso restrito, com ar-condicionado a menos de 10 graus. E hoje a coisa é fazer um aplicativo, crianças estão fazendo aplicativo, você tem escolas de tecnologia para criança, certo? E a criança já aprende a fazer o Minecraft, aquele joguinho que desperta vários, né? Trabalha com vários conhecimentos, a robótica. Eu tenho visto a competição de robótica, a gente tem um evento que fica girando aqui em Bahia, Lagoas, Sergipe, todo ano, evento de computação, tem uma parte de informática para educação. E a gente tem visto a galera dos IFES tem feito assim, trabalhos interessantíssimos, o pessoal do ensino médio também, então, são tendências, né? É um caminho que a gente vai corrigindo. Claro, ninguém pode ficar parado. Em nenhuma área, independente de aula, não, um professor de química, de biologia, de filosofia, não pode ficar distante, ele tem que avançar. E nós da matemática nós temos que avançar junto com isso, certo? Olhar ao nosso redor o que está acontecendo, refazer, discutir, repensar, reaprender, tudo isso aí.
Na verdade, a gente, na verdade, o Vanderlei vai ser o nosso último a fazer uma pergunta, por conta do tempo que essa disputa. Mas depois você pode conversar com eles, né? Terminando. A minha pergunta, então, é para os dois sobre tecnologia, né? Eu vejo em várias áreas, por exemplo, nos jornais, quando a gente olha só a manchete. Na internet, quando a gente procura, a gente tem muita informação. E o conhecimento fica para trás. Todos os aplicativos, tudo que vem pronto, em termos de tecnologia para a sala de aula, será que a gente não está indo para o mesmo caminho na matemática, no ensino de matemática? A gente vai ter muita informação, muitos modos de resolver problemas, mas sem o conhecimento necessário para a matemática, conhecimento lógico, calcado em postulados, em toda a estrutura lógica, matemática, a beleza da matemática. Né? Então, é uma pergunta que eu faço. E, em segundo lugar, é sobre, bom, isso me parece, né, mais especificamente da formação do professor, isso me parece assim, que o papel do professor cada vez mais está sendo fazer as perguntas na sala de aula. Já coloca muito bem as atividades. E até isso a tecnologia está ajudando, porque hoje você faz uma busca, você tem várias perguntas que você pode fazer na sala de aula. Bom, então, se eliminar essa parte, a parte importante do professor, que é da mediação, da condução da turma para a resolução do problema, para a busca de conhecimento. E ontem, no curso da Letícia aí da cidade, tinha uma tecnologia muito interessante. Botões, né? Em que nos botões, assim, na manipulação, pareceu muito mais interessante e instigante com o objeto na mão do que, por exemplo, se elas tivessem colocado num tablet e falar, olha, são esses botões aqui. E as perguntas que surgiram lá vieram muito por causa do objeto físico também. Então, será que a tecnologia também não vai atrapalhar isso? Outra atividade que elas apresentaram foram as bandeiras, as cores. Isso é muito bom, porque o professor não precisa desenhar, o aluno fica com dúvida se há uma coisa. Não, está lá, está feito, registrado. A tecnologia, nesse caso, acho que ajuda muito. Então, as perguntas são basicamente isso: conhecimento versus formação. E o papel do professor não seria muito mais exigente na mediação, que a gente deveria tornar muito mais mediadores do que. A meu ver, assim, na verdade, toda a sua fala, eu acho que converge sempre com o papel do professor, nas duas perguntas. Né? A sua primeira questão é a formação do professor vai ter que atuar como mediador disso aí, na verdade, porque para que lado isso vai caminhar, depende de como aquilo é gerenciado em sala de aula. Então, a formação do professor tem que contemplar isso. Né? E a segunda coisa, mais uma vez, esse papel do professor, que, na verdade, mesmo sem usar a tecnologia, já deveria ser muito mais, como eu falei, a gente conversou na fala do Humberto, já deveria ser muito mais o papel de fazer perguntas, sem ter a preocupação de alguma coisa ficar aberta, né, de provocar discussão, do que de apresentar respostas prontas. Agora, a tecnologia, ela torna isso mais evidente, eu acho, mais assim, né, traz mais a superfície. Então, eu acho que a sua fala ela ilustra muito como a gente tem que ter uma formação do professor pensada dessa perspectiva. Assim. Nessa linha também, se fala muito hoje em metodologias ativas. Não sei se chegou a ser discutido em algum momento aqui, que eu não pude participar. Então, é o novo momento em relação ao processo de utilizado de metodologias ativas. A tecnologia, ela facilita muito. Se faz uma atividade como sala de aula infantil, ou PBL, alguma coisa desse sentido, a tecnologia pode te auxiliar. Mas o papel do professor, enquanto professor, a mediação, ela torna-se necessária. Qualquer que seja das estratégias ativas que vai ser utilizado, o professor vai ter o papel de mediador, de concentrador, de conduzir a convergência, né, do processo. Então, eu acho que isso tudo ressignifica. Certo? Há uma mudança realmente do papel do professor, mas ele não perde a importância enquanto mediador, orientador, tutor, para que há isso aí tudo. Certo? Eu acho que ele vai ter esse papel
está pedindo, porque também a gente vai ter que sair agora por questão de logística. Agradecer à Associação Nacional de Professores, né, de Matemática e Mate, a Univasf, aqui, Campus Juazeiro, Campus Petrolina. Nós somos da Faculdade de Formação de Professores de Agaripina, Pernambuco. Como o nosso ônibus vai ter que pegar mais gente de Petrolina, aí o motorista pediu para a gente já ir, que a gente vai voltar para Agaripina agora. E sempre agradecer, é isso, né? Os alunos aqui, né, que vieram junto comigo, né? Eu sou professor deles, aqui tem Rones, o pessoal aqui embaixo. Então é isso, agradecer aos professores, né, os nossos minicursos, grupos de trabalho e tudo por esse momento aqui, que é altamente importante para nós que somos já professores de matemática, principalmente para os nossos futuros professores de matemática que estão aqui também. Aqui no campus do IFMA, lá de Caxias, veio em peso, a gente também trouxe uma representaçãozinha lá da nossa faculdade lá de matemática. Ainda tenho 2 colegas que cursaram a licenciatura em matemática aqui comigo lá no Recife. Aqui o Júlio aqui demais. Boa viagem de volta para o Recife aí. Boa viagem. Boa viagem. Então, encerrando a mesa, eu gostaria de chamar a Sumaia. Né? A Sumaia tem algo a falar para vocês dois. Queria também só aproveitar o momento e prestar minha homenagem ao nosso colega Celino, que nos deixou pessoa de ótima convivência. Nós tivemos, né, era de colegiado diferente, mas a gente tinha sempre alguns